Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Vocês já repararam que a nossa vida às vezes toma rumos diferentes? A gente estava indo em uma direção e do nada vamos para outra. Estávamos trabalhando em uma empresa, aí do nada surge uma oportunidade e vamos para outro lugar. Estávamos firmes em uma igreja, aí recebemos o convite para visitar outra igreja, aí acabamos ficando nela. Estávamos bem em casa com a nossa família e acontece algo que faz tudo ficar de cabeça para baixo. Quantas vezes estamos caminhando com tudo planejado, tudo certo e de repente algo muda? Um emprego que acaba, um relacionamento que termina, uma porta que se fecha, ou até uma direção de Deus que nos tira da zona de conforto. Muitos pensam o que deu errado, ou até pensam o que eu fiz de errado. Mas às vezes não é algo que deu errado ou você fez errado. É Deus mudando o rumo para o certo. Nem toda mudança é castigo. Algumas mudanças são ajustes de Deus para te levar aonde você jamais chegaria sozinho. E eu posso te garantir que há lugares que Deus quer te colocar que você nem imagina. Prestem atenção nestes versículos, pois aqui temos um exemplo claro de como Deus às vezes muda a nossa direção. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 6 ao 10. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Perceberam que Paulo e Silas estavam indo em uma direção e o Espírito os conduziu para outro? Era neste ponto aqui que eu queria chegar com vocês. Eles estavam seguindo a direção de Deus e sendo conduzidos por quem? Pelo Espírito Santo. Agora eu te pergunto, quem é que anda te conduzindo? O Espírito Santo ou você mesmo tem tomado o rumo da sua vida, deixando as coisas acontecer naturalmente? Como assim, pastor? Não entendi. Então deixa eu te explicar. A partir do momento que aceitamos Jesus em nossa vida, temos ele habitando em nós. Vocês já pararam para pensar que Deus habita em nós? Ou seja, ele habita em você? Então, se não parou para pensar, reflita comigo. Se Deus passou a habitar em mim e eu permiti isso, é porque eu quero ele perto de mim e me ajudando em tudo que eu vou fazer, não é verdade? Então, até na direção da nossa vida, podemos dar liberdade para ele nos conduzir. Podemos orar e falar que damos liberdade para ele nos mostrar a direção que ele quer para a nossa vida. Mas para isso, precisamos estar dispostos, às vezes, a abrir mão de certas coisas. E nem todos estão dispostos a abrir mão da vida que têm. Lembram do jovem rico que parou Jesus dizendo: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse que ele deveria seguir os mandamentos e ele disse: isso eu já faço. Mas depois Jesus disse: vende tudo o que tem e dê aos pobres. E aquele jovem saiu triste dali porque ele não quis ir na direção que Jesus queria dar para ele. Ele seguiu a direção que ele achava certa e pode ter certeza que na maioria das vezes erramos a direção. Esse jovem não teve o seu nome citado na Bíblia e creio que não tenha sido salvo, pois na Bíblia não ficou relato nenhum a mais sobre esse jovem, só ficou conhecido como o jovem rico e nada mais se falou sobre ele. Então, a direção que escolhemos para a nossa vida precisa estar de acordo com aquilo que Deus nos direciona a partir do momento que ele passa a habitar em nós. Eu não posso e nem devo ir na direção contrária que ele me manda, porque se eu fizer isso, pode ter certeza, terei consequências. Precisamos deixar Deus nos guiar. Às vezes Deus muda a direção da nossa vida porque não estamos preparados para aquele momento. Às vezes o caminho é mais longo para ele poder nos orientar. Temos um exemplo na Bíblia em que o povo saiu do Egito e Deus os mandou pelo caminho mais longo.
Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Deus colocou eles no caminho mais longo, sabe por quê? Porque eles não estavam preparados para a guerra. E muitas vezes queremos guerrear sem a direção de Deus. Queremos entrar em batalhas em que não estamos prontos. Deus está te dizendo agora: calma, ainda não é a hora de você estar indo nessa batalha. Você está indo sem a direção dele e sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar a cara, vai perder a batalha e depois ainda vai culpá-lo por isso. Davi foi um rei que sempre buscou a direção de Deus antes de ir para suas guerras, e ele só ia quando Deus dizia: pode ir e faça desse jeito. Davi, além de saber esperar, sabia ouvir. O que Deus falava para ele fazer, Davi fazia. Por isso não perdeu nenhuma batalha. Agora te pergunto: quais as batalhas que você está enfrentando e está perdendo essa luta? Se a luta está sendo travada e você está perdendo, é porque Deus não está nesse negócio. Sabe por quê? Porque Deus nunca perde batalhas. E se você está perdendo, ele não está com você. Quando ele entra para ganhar. Então, está na hora de você parar, orar, esperar e confiar. Quando fazemos assim, Deus muda a direção e faz aquilo que era impossível se tornar possível. Às vezes não iremos entender o caminho que ele quer que a gente vá, mas depois iremos entender. José do Egito sonhava, quando era jovem, que estaria acima dos irmãos, mas José não esperava que a vida dele fosse tomar um rumo ou uma direção tão diferente. Tinha uma vida boa com o pai que o amava, tinha tudo do bom e do melhor, e acabou sendo vendido pelos próprios irmãos para o Egito, e ali se tornou o governador que salvou não só o Egito, mas os outros povos da seca e da fome. Mas ele só conseguiu isso por quê? Porque Deus mudou a direção da vida dele e o principal, ele não reclamou, ele não murmurou. Não há relatos na Bíblia de José reclamando com Deus e dizendo: por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Ele simplesmente aceitou e fez o seu melhor. Se destacou na casa de Potifar, na pedreira e depois na presença do faraó. Aí Deus fez o quê? O exaltou. Talvez Deus só esteja esperando você dar liberdade para ele mudar o rumo da sua vida. Talvez ele esteja falando com você e você não está querendo abrir mão de certas coisas. Então, está na hora de você pensar e refletir. Qual o caminho que eu quero para a minha vida? Será que é a direção que eu quero ir sem saber o resultado ou a direção de Deus, sabendo que o melhor está por vir? Deus está te falando agora. Está falando agora com você e está te dizendo: os meus planos são maiores que os seus. Os meus caminhos são melhores que os seus. Podem ser caminhos dolorosos e mais longos, mas que vão te dar a vitória e eu irei te exaltar no final de tudo. Essa é a mensagem que Deus queria te dar. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, que palavra abençoada. Palavra realmente para tomarmos uma direção, um rumo. Tem muitas pessoas perdidas, não sabendo a direção que devem ir, que devem caminhar. Mas o Senhor sabe o melhor para a vida delas. Se essas pessoas se renderem completamente a Ti e falarem com o Senhor, te damos liberdade para o Senhor dar a direção para as nossas vidas, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor coloca a direção certa, que o Senhor coloca o rumo que elas têm que ir. Muitas vezes queremos ir por caminhos contrários, assim como Jonas, quando o Senhor enviou ele para pregar em Nínive, ele tomou o caminho errado, ele tomou o caminho contrário, mas o Senhor foi lá e colocou ele no caminho certo e mostrou para ele que pode sim ser algo na direção do Senhor, que o Senhor provou para ele que a direção certa era pregar naquela cidade e todos ali se converteram. Pai, pedimos ao Senhor agora, neste momento, em oração, faça o que o Senhor quiser da nossa vida. Nós te damos liberdade para o Senhor tomar a direção e o rumo dela. O Senhor pode nos colocar no caminho que o Senhor quiser. Te damos liberdade para isso. E se tivermos que abrir mão de alguma coisa, vamos abrir. Se tivermos que ir para algum lugar, nós vamos. É a direção do Senhor que nós temos que seguir. O Senhor sabe o que é melhor para nós
e te damos liberdade para o Senhor nos conduzir. Te pedimos isso em oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.